Glória a Deus. Pela manhã tivemos um culto maravilhoso aqui, é um tempo especial na presença de Deus. Quero mais uma vez aqui enfatizar o retorno da nossa integração. Nós tivemos um período ali onde nós tivemos que parar a integração, mas agora, no próximo dia 11 de outubro, nós estamos retornando. E você que ainda não fez, né? Você líder que sabe, tem alguém no seu grupo familiar que ainda não passou pela integração, né? Converse com esse irmão, essa irmã e convide eles para estarem conosco, né? Nós vamos estar anunciando nas cartinhas da próxima semana. Você precisa passar pela integração. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra. Eu quero usar como título Provisão Celestial em minha boca. Diga assim, provisão celestial em minha boca. Como é importante o que nós falamos, queridos. Como é importante o que nós declaramos. Muitas vezes nós não filtramos muito, nós não avaliamos muito o que falamos, para quem falamos. E tão importante quanto o que falamos é o que ouvimos, o que recebemos no nosso ouvido. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite. Na semana passada, né, a pastora Cristiane, ela ministrou um pouquinho, ela falou um pouquinho sobre Elias, e no final do culto eu falei para ela que eu ia melhorar a palavra dela, né? Então, de vez em quando ela melhora a minha, daí quando eu posso eu também melhoro a dela para me vingar um pouquinho, né? Para ficar tudo igual. Então, brincadeirinha, né? Temos quem vai melhorar a palavra do Espírito Santo, né? Se não ele mesmo, né? Mas eu quero conversar com você um pouquinho nessa noite, querido, sobre a importância daquilo que falamos, a importância daquilo que declaramos. Eu como pastor, é importante nós entendermos algo, queridos, muito importante, né? Ministério pastoral, cada ministério, dos 5 ministérios, um dos 5 ministérios é o ministério pastoral. Nós temos o ministério apostólico, profético, evangelista, o pastoral e o de ensino, ministério de mestre, né? O pastoral, ele é um dos 5 ministérios. E sobre a minha vida, sobre a nossa vida, minha vida, a vida da pastora Cristiane, Deus derramou uma graça chamada ministério pastoral. Nós fomos chamados, levantados por Deus para pastorear pessoas. Isso não é um título de nobreza, queridos, né? Não recebemos isso por nobreza. Recebemos isso da parte de Deus, e Deus depositou um amor dentro do nosso coração para pastorearmos pessoas. Toda palavra que nós ministramos, né, seja no culto, seja nas reuniões, o nosso maior cuidado é proteger as ovelhinhas do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Então, hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, e o meu objetivo principal, queridos, é despertar no seu coração o entendimento, a importância de nós monitorarmos, né, tanto o que falamos quanto o que ouvimos. Esse ano nós estamos aí debaixo dessa palavra profética, né, o ano da provisão celestial. Então, para acessarmos a provisão celestial, uma das ferramentas mais importantes que nós temos da parte de Deus para acessarmos a provisão de Deus em nossas vidas é a nossa boca, através daquilo que nós declaramos. Nós precisamos entender que o que nós declaramos, nós cremos. Crê, por isso falei, diz a palavra de Deus. E muitas vezes, sem percebermos a importância de usarmos a nossa boca para profetizarmos e para liberarmos verdades e valores a respeito da nossa própria vida, se não tivermos o claro entendimento deste princípio espiritual, queridos, muitas vezes nós acabamos declarando palavras contra nós mesmos. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, os versículos de 11 a 14, eu quero usar aqui inicialmente 2 passagens bíblicas. Primeiro eu quero que você leia comigo Provérbios capítulo 10, os versículos de 11 a 14, quando a palavra de Deus ela diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido acha-se a sabedoria, mas a vara é para as costas do que não tem entendimento. Os sábios conservam o conhecimento, mas a boca do tolo convida à ruína. Nós conversamos um pouquinho também, a pastora Cristiane usou na semana passada o texto de 1 Reis,
capítulo 19, falando um pouquinho sobre Elias. Eu quero recorrer aqui ao mesmo texto. Eu quero usar o 19, apenas o 1 e o 2, versículos 1 e 2, onde a palavra de Deus diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles, um dos profetas que foram mortos. Curve, por gentileza, a sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Paizinho querido. Nós queremos ser fiéis àquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor pôs trazer, ó Deus, nesta noite para a sua igreja. Pai, nós queremos apenas e tão somente servirmos de canal para a mensagem que está no teu coração. Que nós, Paizinho querido, não venhamos de modo nenhum interferir nas revelações, ó Deus, poderosas, Paizinho querido, daquilo que o Senhor propôs, daquilo que o Senhor preparou para a sua igreja, esse alimento maravilhoso que o Senhor preparou para a sua igreja neste dia, nessa semana. Pai, ajuda-nos a compreender, Paizinho querido, as revelações do teu coração, para que a tua igreja seja edificada. Nós oramos e te agradecemos, porque sabemos que o teu Espírito Santo está aqui para operar isto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Jezabel, quando Acabe chega em casa, depois de ter tido toda aquela experiência negativa da parte dele, né? Vendo os seus 850 profetas, né? Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo serem mortos, serem humilhados pelo profeta Elias. Depois de ele presenciar essa cena, ele vem para casa e faz uma queixa para sua esposa Jezabel, uma senhora muito querida, né? Ele faz uma queixa para ela, ela chama um dos seus servos e ela manda esse servo levar uma mensagem para Elias dizendo o seguinte: Assim me façam os deuses e outro tanto, que até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Queridos, pensa comigo. Se eu quisesse fazer um mal para alguém, se eu tivesse planejado matar alguém, que eu tivesse uma dificuldade com essa pessoa, eu mandaria avisar para essa pessoa que eu ia matar ela? Claro que não. Eu apenas ia lá e matava e pronto, estava resolvido. Procurava fazer isso assim com o maior segredo para ninguém saber que fui eu que fiz. Quando Jezabel manda o mensageiro para Elias, para dizer para ele que Jezabel estava planejando tirar a vida dele, o objetivo dela na realidade, queridos, não era matá-lo fisicamente, mas matá-lo espiritualmente. E ele morreu espiritualmente. Ele aceitou a mensagem que veio através do mensageiro de Jezabel. Porque a sequência do texto, nós vemos que ele vai para o deserto, caminha um dia dentro do deserto, sabendo que ele não teria vigor para voltar, para sair do deserto novamente. Lá no meio do deserto, ele se deita debaixo de uma árvorezinha lá. Ele pede para Deus: Senhor, eu quero morrer. E aí Deus olha para ele e diz: Você quer morrer porque Jezabel te ameaçou de morte? Isso. E se você desafiou 850 profetas de Baal, e agora você vai morrer por causa da promessa de uma mulher que disse que ia te matar, e nem era esposa dele, né? Se fosse esposa até justificaria, né? Deus tem uma conversa ali com ele. Nós conhecemos a história, a pastora Cristiane ministrou semana passada. Mas, queridos, quanto mal faz uma palavra declarada aos nossos ouvidos, sem que nós tenhamos o entendimento de que muitas palavras, queridos, de pessoas que não têm compromisso com o que falam, não podem ser recebidas no nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Tudo que os nossos olhos veem, vem para o nosso cérebro, vem para a nossa mente. Tudo que os nossos ouvidos ouvem, desce para o nosso coração.
É impressionante como muitas vezes nós, sem conhecermos esses valores aí, nós emprestamos nossos ouvidos para ouvirmos mensagens de morte, e essa morte ela entra no nosso coração, e nós permitimos que essa palavra de morte opere dentro do nosso coração. Imagina, põe-se no lugar de Elias. O mensageiro chegou ali, conversou com ele, não foi uma conversa rápida, foi uma conversa demorada. E Elias, ele deixou essa palavra entrar no seu coração. Ele deixou essa palavra produzir no coração dele, queridos, um desejo de morte. Olha quão mal, quão prejudicial é uma palavra. Eu às vezes, queridos, nos aconselhamentos que a gente tem feito, glória a Deus, né? Glória a Deus, eu louvo a Deus, né? Pelo tempo que nós estamos vivendo, pelos dias que nós estamos vivendo, queridos, eu louvo a Deus. A Comunhão com São Betel é uma igreja, né? Eu fico muito feliz por ser o pastor dessa igreja, pela qualidade de crescimento que nós temos tido. Eu tenho ficado impressionado, queridos, pelos nossos líderes familiares, né? Os líderes que nós temos. Quem ama o seu líder, levanta a mão assim, faz sinalzinho. Né? Quem não levantou a mão ou não tem líder ou não ama ele. Né? Mas enfim, quão preciosos são os líderes que Deus tem nos dado. Às vezes nós precisamos aconselhar algumas pessoas. E nós vemos, por exemplo, que o mesmo alimento que é servido para um, é servido para outro. Nós temos a palavra que é ministrada no culto, essa palavra, ela vai ser compartilhada durante a semana nos grupos familiares. Alguns irmãos estão anotando. Se o alimento é igual para todos, por que alguns recebem o alimento e se alegram? Por que alguns recebem o alimento e prosperam? Por que alguns recebem esse alimento e crescem? Ao passo que o mesmo alimento na vida de outras pessoas, nós não vemos esse mesmo crescimento. Não existe problema, não existe nenhuma dificuldade em a pessoa passar por um momento de luta, passar por um momento de dificuldade. É normal, todos nós passamos. Mas se uma pessoa tem a sua vida inteira passando dificuldade, se você conversa com essa pessoa, ela frequenta a igreja, ela vai no grupo familiar, ela ouve a palavra de Deus e ela está sempre passando dificuldade, algo de errado está acontecendo. Ela está se alimentando de alguma outra fonte que tem gerado essa morte no seu coração. Como pastor, eu preciso trazer essa palavra, trazer essa mensagem. E olha, queridos, que está na projeção lá, coloca para mim, por gentileza, Efésios capítulo 4. Efésios 4,14. Efésios 4,14, não está na... Vou ler aqui na minha tradução. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia induzem ao erro. Queridos, ali não está escrito pelo engano de Satanás, pelo engano dos com astúcia induzem ao erro. Pastor, um demônio me enganou. Satanás me enganou. Satanás foi lá em casa e me aplicou uma rasteira. Não é Satanás. Astúcia. Pessoas, queridos. A palavra de Deus, ela declara, é uma medida de segurança. Apartai-vos de toda aparência do mal. Deus está dando uma indireta para nós, né, irmão? Existem pessoas, queridos, que não dá para nós caminharmos junto com elas. Existem pessoas que elas não nos entregam nada de positivo. Não precisa levantar a mão, mas eu sei que você conhece alguém assim. São pessoas difíceis de estar junto com elas. Queridos,
Se nós não pudermos estar em um lugar onde nós estamos influenciando as pessoas, nós não podemos estar ali. Eu fiquei assustado ao ver aqui o provérbio, né? Eu estava preparando a palavra, depois que eu comecei a preparar a palavra, Deus me mostrou: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. É o 14. Os sábios conservam o conhecimento, mas a boca do tolo convida à ruína. Às vezes nós ouvimos pessoas que elas nunca apresentam algo positivo para nós, elas sempre têm derrota, derrota, fracasso, fracasso. Existem pessoas, queridos, que são especialistas em perceber a fraqueza na vida das pessoas. E aí chega um momento, queridos, né? Estou afirmando isso. Chega um momento que nós precisamos, sabe, ter comunhão. Às vezes nós fazemos isso de uma forma secreta. Nós evitamos aquele irmão porque ele construiu para nós uma imagem que tudo que ele fala é pesado, traz um peso. E nós evitamos essa pessoa. Então, essa é a introdução. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Eu ministrei de manhã essa palavra, os irmãos disseram: puxa, hoje o pastor Saulo está tão parecido com a pastora Cristiane. Hoje o pastor Saulo entrou na mesma linha aí da pastora Cristiane, hoje ele não está bonzinho, hoje ele está meio durão. De nossos lábios saem a maior quantidade de sementes que semeamos ao longo das nossas vidas. Queridos, a maior quantidade de sementes que nós semeamos não sai do nosso bolso, sai dos nossos lábios. O que nós temos semeado? O que eu e você temos semeado como palavra? As maiores sementes não saem do nosso bolso, mas da nossa boca. Toda semeadura tem obrigatoriamente a sua colheita. O que temos semeado através daquilo que temos falado. Eu fui ler um texto do livro de Jó. Jó, depois que ele passou lá pelo seu martírio, pela sua dificuldade, 3 amigos, quando nós olhamos ali o contexto, 3 homens sábios vieram falar com ele. 3 homens sábios vieram fazer uma análise da vida de Jó. Não, tem alguma coisa de errado, esse homem não pode passar por essa dificuldade se a vida dele estiver em ordem. Se ele for um homem justo, ele não pode passar por isso. Eles começam a analisar a vida de Jó, eles começam a supor da vida de Jó, talvez o motivo pelo qual ele estivesse passando por aquilo. E um deles, ele faz, no capítulo 4 do livro de Jó, o versículo 8, ele diz assim: segundo o que tenho visto, os que cultivam a iniquidade e semeiam mal, isto mesmo colhem. Ele foi lá na veia. Para mim, o que tu está passando, tu semeou mal. Nós conhecemos a história de Jó, o próprio Deus dá testemunho dele, chamando ele de um homem justo. É uma experiência específica que ele viveu, mas a afirmação dele faz é uma verdade. A afirmação desse sábio é uma verdade. Ele diz: segundo o que tenho visto, os que cultivam a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo colhem. Nós olhamos algumas pessoas, né, e olhamos para elas e a gente diz: irmão, por que você não prospera? Qual é a dificuldade de você prosperar? Qual é a dificuldade de você, né, ter uma vida de crescimento? E nós não vemos isso. Nós vemos em grande número de pessoas, e algumas pessoas especificamente, nós não vemos esse crescimento. Por que será? Queridos, o que nós falamos são sementes. Os frutos dessas sementes são nós mesmos que colhemos. Você vira uma pessoa que não prospera, ela está recolhendo o fruto daquilo que ela tem semeado. Vou falar algo para você. Você sabia que o que você é hoje é o resultado do que você olha atrás? Posso ouvir um amém? Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Pois é, você semeou isso lá atrás.
Eu sou um líder de grupo familiar. Você semeou isso lá atrás. Pastor, eu amo a palavra de Deus, eu amo estar na Bíblia. Você semeou isso lá atrás. Traste. Colheita, uma semeadura. Se nós quisermos, queridos, recolher resultados diferentes, nós precisamos fazer semeaduras diferentes também. Essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro pensamento que eu quero conversar com você, baseado aqui no texto. Primeiro pensamento, semeadura e colheita. Diga assim comigo, toda semeadura resulta em uma colheita. A semeadura é a parte mais importante do processo. E depois que a semente foi lançada, é impossível dar a colheita. Nós não podemos mudar aquilo que foi semeado. Não há como receber uma semente diferente daquela que nós, como colheita, receber uma semente diferente daquela que nós semeamos. O texto que nós lemos ali em 1 Reis, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se até amanhã essa hora eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Interessante que Jezabel não foi falar com Elias, ela mandou um mensageiro. Você sabia que os mensageiros de Jezabel existem até hoje? Estão por aí? Porque, queridos, não é a mensagem que saiu da boca de Jezabel. É o tipo de mensagem que é trazida que faz com que a pessoa se torne mensageiro de Jezabel. Uma mensagem que não acrescenta, uma mensagem que não traz alegria, uma mensagem que traz peso. Tomara que você não conheça, né? Eu louvo a Deus, eu abençoo você. Olha, tomara que você não conheça. Mas, sabe, existem algumas pessoas que a gente ouve elas e quando a gente termina de ouvir o que elas falaram, parece que a gente está com uma mochila de pedra nas costas. A gente não consegue se livrar daquilo. É um sentimento pesado. Como lidar com essas pessoas? Por que emprestar o ouvido para ouvir a mensagem de uma dessas pessoas? O teu irmão está do lado que vai. As palavras de Jezabel mataram em Elias mais do que a sua própria vida. Mataram a sua esperança e mataram a sua fé. Eu estou passando por uma dificuldade. Você tem ouvido? Quem você tem? Algumas mensagens elas comprometem. Algumas mensagens comprometem a nossa esperança. Não. Pastor, eu estou passando por essa dificuldade porque tal pessoa me fez isso. Não ponha a culpa em outras pessoas daquilo que você tem feito de errado. Às vezes até emprestado o seu ouvido para ouvir uma mensagem forte. Mensageiro de Jezabel. Hoje, no final do culto, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos botar os mensageiros de Jezabel tudo para correr. Amém? Então, pessoa, porque ela fez isso. Nós erramos. Nós emprestamos o nosso ouvido para aquela pessoa falar o que não devia. Aquela mensagem entrou no nosso coração, trouxe tristeza, trouxe abatimento, trouxe depressão. Nós precisamos, queridos, filtrar. Nós somos responsáveis pelo que entra no nosso coração. Não culpe outras pessoas. Se você permitiu, essa palavra é uma semente, ela vai gerar um resultado. A ameaça de Jezabel surtiu um efeito mais mortal do que o próprio ato. Ela não chegou a matar Elias. Ela disse que no outro dia ela matava ele, não matou ele. Não matou fisicamente. Matou espiritualmente.
Elias se sentiu mais prejudicado pela mensagem que recebera do que pelo próprio fato anunciado. Quantas vezes uma mensagem chega no nosso coração, queridos, e aquilo nos abate de uma forma, nos entristece de um jeito, aí nós nos sentimos agredidos, ofendidos, enfraquecidos. Algumas mensagens que deixamos entrar em nossos ouvidos trazem maior prejuízo simplesmente por terem sido acolhidas em nosso coração. Como temos recebido em nosso coração as mensagens de morte daqueles que não têm compromisso com o verdadeiro evangelho. Então esse é um cuidado que eu quero que você, por favor, cuide com o que você tem. Filtre a mensagem que você tem recebido. Eu em algumas vezes, eu confesso isso para vocês, em algumas vezes, em alguns momentos, precisei deixar algumas pessoas falando sozinha, e a mensagem dela não trazia edificação, trazia peso, trazia angústia, trazia tristeza. Eu disse, Deus, isso não vai entrar no meu ouvido, isso não vai entrar no meu coração. Ficou assim mesmo. Posta para mim. Ei mesmo. Tenho um compromisso com pessoas, com vida. Eu não posso me alimentar de um pão que não vá trazer com crescimento. E eu quero falar isso com muita convicção e com muita alegria. Muita alegria. Eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pela vida, dos nossos amados irmãos. Sabe, um cuidado que nós precisamos ter. Segundo pensamento, texto de Provérbios 10, o versículo 11, ele diz assim, nós lemos: a boca do justo é manancial de vida. Agora, deixa um pouquinho de lado, vamos conversar um pouquinho. A boca do justo é manancial de vidas. Então, segundo pensamento, semeando vida. Semeando vida. Diga assim comigo, semeando vida. Semeie com os seus lábios a vida que você deseja ter para si próprio. Construa seu futuro através daquilo que você declara. Senhor, eu quero ser uma pessoa próspera. Construa isso declarando. Declare, ore, libere essa palavra. Eu acho que não vai dar certo. Liberou uma palavra. Eu não tenho sorte. Liberou uma palavra. Está construindo. Não, pastor, é só um pensamento. Mas você verbalizou o pensamento. Não sei se meu casamento vai dar certo. Liberou uma palavra. Construiu algo. Olha que texto maravilhoso, queridos. Olha que texto maravilhoso. Lucas 6,45. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Podia parar por aqui, Estava bom já. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois do que está cheio o coração, fala a boca. Queridos, nós temos que nos aproximar daquelas pessoas que têm um coração cheio de bons tesouros. Existem pessoas que é bom demais estar perto delas. É bom demais. Eu tenho aprendido, ao longo dos anos, eu tenho aprendido algo muito precioso. Por exemplo, não são muitas as oportunidades, são poucas as oportunidades que nós temos de estar, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Pastor Pio Carvalho. Quando nós estamos junto com o pastor Pio Carvalho, queridos, boquinha fechada e os dois ouvidos, bem atentos assim. Por quê? Porque são pessoas que nos edificam através do que anunciam. A mensagem que nós recebemos traz edificação. Eu procuro, se possível, nem falar nada. Fico bem quieto. Algumas pessoas chegam perto do Pio e querem ensinar para ele coisas. Ele para um pouquinho, dá uma coçada na cabeça, Ele está roubando o nosso tempo, está desperdiçando o nosso tempo.
Quando nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir coisas boas, essa mensagem ela entra no nosso coração. O nosso dia muda, queridos. É verdade ou não é? Nosso dia muda. Nossa, que mensagem maravilhosa. Palavra maravilhosa que eu recebi. Puxa, uma oração que nós fazemos. Acho que na semana passada, não me recordo, Deus colocou ali um salmo no meu coração para colocar como mensagem da cartinha. Uma palavra... Minha idade está muito avançada, não vou lembrar disso. Mas é uma palavra profética, Isaías 61. Isaías 61, lembrei, não estou tão velho. Isaías 61, agora deixa eu ver se é verdade mesmo. Isaías 61, Isaías 61, 7. Estava na cartinha lá, né? Em lugar da sua vergonha, terão dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só esse versículo, queridos, só esse versículo. Se nós decorássemos esse versículo e o lêssemos todos os dias, só esse versículo já seria suficiente para trazer uma mudança nos sentimentos do nosso coração. Olha o que Deus está prometendo para mim. O profeta Isaías foi o profeta considerado o profeta messiânico. O que mais profetizou acerca da vinda de Jesus, deu detalhes da vida de Jesus. Profetizou a vinda de Jesus, a vida de Jesus com riqueza de detalhes. E aí ele declara esse tempo, a vinda desse tempo, o tempo, é o tempo da restauração de todas as coisas, ele diz. Em lugar da sua vergonha, terão dupla honra. Queridos, é triste ser humilhado por pessoas. É triste ser humilhado. Fica um sentimento, sabe, uma angústia no coração. Aí de repente vem o Senhor e Ele libera sobre nós essa palavra. Ele diz, no lugar da sua vergonha terão dupla honra. Eu vou honrar você 2 vezes. E muitas vezes na frente daquela pessoa que o humilhou. Nossa, Deus ama esse cara aí. Eu achava que não era. Olha, Deus ama ele 2 vezes, porque ele é dupla honra. Ele disse, em lugar da sua vergonha terão dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão na sua herança. Na sua terra possuirão o dobro. E terão perpétua alegria. Não é bom estar perto de alguém alegre, Alguém está sempre... Não, irmão, vai dar certo, vamos lá, vai dar certo, vamos, continua, não para não, prossegue. Não, acho que não vai dar certo. Vai dar certo, irmão, levanta a cabeça, vamos continuar, vai dar certo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai te fazer prosperar, é promessa do Senhor, você vai se alegrar, você vai receber do Senhor uma alegria perpétua, uma alegria contínua, uma alegria que não termina, uma alegria que Deus coloca dentro do nosso coração. Queridos, ainda que não aconteça nada de diferente, mas aquela alegria permanece dentro do nosso coração, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ela não sai do nosso coração. É a promessa de Deus para as nossas vidas. Nos firmemos nela, semeando vidas. Os tesouros que estão dentro do nosso coração, que são guardados dentro do nosso coração, podem ser semeados na vida de outras pessoas, simplesmente ministrando a elas uma mensagem de vida, uma mensagem da palavra de Deus. A graça que Deus tem me dado, queridos, para ministrar a palavra, é a mesma graça que Deus já te deu. O pastor tem uma graça. Não tem.
A graça que está sobre a minha vida está sobre a sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Há uma mensagem poderosa no seu coração, nos seus lábios, para fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento, mudem as suas atitudes, mudem os sentimentos do seu coração. Acordem, né, já dispostas, vigorosas, crendo que Deus vai fazer algo maravilhoso na vida dela naquele dia, amanhã e depois, e depois, e depois. Todos os dias Deus tem preparado algo maravilhoso para a vida, para a sua vida e para a vida daquela pessoa. Ela vai querer estar mais tempo perto de você. Puxa, eu preciso estar perto dessa pessoa, eu preciso estar perto dessa pessoa. Ela tem sempre uma mensagem de vida, semeando vida. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pular aqui já direto para o terceiro, né? Terceiro pensamento, Gálatas capítulo 6, os versículos 7 e 8. A palavra de Deus, ela diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará, isto também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Põe lá, por gentileza, Romanos 5,5. Romanos 5,5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, o Espírito Santo não vai ser derramado. Ele já está derramado no seu coração. Já está aí. O quanto nós o temos valorizado. Sabe, queridos, às vezes o Espírito Santo ele se entristece por nós não reconhecermos a importância da presença dele em nós. Mas ele já está aí. Ele já está aí movendo, operando, agindo, trabalhando, ele já está aí. E o bom, queridos, é que nós, algumas palavras, né? Por exemplo, Filipenses 1:6. Aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la em nome do Senhor Jesus. Ele começou a obra e ele vai fazer essa obra completa na minha vida e na sua vida. Ele não desiste, ele não para pela metade. Ele faz ela completa. Semeando, terceiro pensamento, semeando para a vida eterna. Diga assim comigo, né? Semeie, diga para alguém do seu lado, olhe para alguém do seu lado, né? Diga assim, semeie em sua eternidade. Semeie sua eternidade. Queridos, existem algumas pessoas que é muito bom estar perto delas. Existem algumas pessoas que a gente se aproxima delas, parece que a gente se aproximou do próprio Deus. Existem algumas pessoas que elas começam, uns anos atrás, há muitos anos atrás, nós participamos de uma conferência aqui na antiga Santur. Pastor Miles Murrow, ele é falecido já. Miles Murrow, um congresso, um evento, o pessoal organizou ali, começou às 9 horas da manhã. Aí um trouxe uma palavra, outro trouxe uma palavra, um fez uma brincadeira, outro fez outra brincadeira. O pregador principal era ele, Pastor Miles Murrow. As pregações dele estão aí no YouTube. Se você quiser assistir uma boa pregação, né, assista as pregações do pastor Miles Murrow. Muito, muito bom. E aí um fez uma saudação, o outro fez isso, outro fez aquilo, e um ocupou o tempo, e outro ocupou o tempo, e outro ocupou o tempo. 11 horas entregaram a palavra para o pregador principal. Eu pensei assim, irmãos, 11 horas da manhã entregar a palavra para o pastor principal, quando chegar ali 20 para meio-dia, começa a bater a fome, né? A mensagem do cara vai ficar pela metade, eu pensei. O pastor Miles Murrow subiu,
começou a pregar a palavra. Queridos, 2 horas da tarde, ninguém levantava para ir no banheiro. Todo mundo vidrado na mensagem dele. A gente olhava, eu com o caderno na mão, eu não sabia se eu anotava ou se eu prestava atenção na próxima frase que ele ia declarar. E ele declarava, Deus, e agora? A maioria das coisas preciosas que ele falou, não anotei, né? Porque não tinha como, porque ele já começava a falar uma outra coisa. Deus, quando ele disse está terminando, né? Deus, não termina já não, Deus, estica mais um pouquinho. Né? Sabe aquela pessoa que tu só percebe que aquele ambiente, que aquele momento terminou quando ela vira as costas e sai? Ninguém levantava para ir no banheiro, queridos. Um dia eu vou pregar que nem o pastor Miles Morron. Né? Ninguém vai sair para ir no banheiro. Nem que eu combine com alguém ali, a gente tapa aquela porta, tira o bebedouro. Não, brincadeirinha. Mas existem pessoas que a gente gosta de estar perto delas. Sabe? Elas nos acrescentam, elas nos fazem perceber valores dentro de nós mesmos que nós não conhecemos. Queridos, Deus colocou tanta coisa preciosa dentro do seu coração e nós precisamos conhecer. É dentro do seu coração mesmo, aí, dentro do seu coração. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, um momento onde as pessoas estão sedentas, necessitadas, né, de receber algo bom, de receber algo edificante. Eu falo isso, eu falo dessa forma, porque muitas vezes nós por ouvirmos mensagens que não deveríamos ouvir, nós suprimimos a mensagem maravilhosa de vida que está dentro do meu e do seu coração. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Não vai demorar muito, não. É para agora, os próximos dias. Pessoas chegarão perto de você e elas vão querer ficar mais tempo perto de você, elas vão querer visitar você mais vezes, mais tempo. Não preciso estar mais tempo com essa pessoa, eu quero estar mais junto com ela. O que ela falou para mim trouxe algo maravilhoso para o meu coração, trouxe algo maravilhoso para a minha vida. Olha essa experiência de João, capítulo 6, 68. Olha essa experiência. Jesus aqui, ele dá uma bronca em todo mundo que estava ali perto dele, ele dá uma bronca. Se vocês estão chateados com o que eu estou pregando, pega nessas coisas de vocês e vão embora também. Aí ele dá uma bronca em todo mundo. Imagina Jesus fazendo isso, né? Aí de repente, Pedro chega para ele, João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, o que a gente está recebendo de ti, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Queridos, há uma mensagem no seu coração, há uma mensagem que as pessoas precisam ouvir através dos seus lábios, através da sua vida. Há uma mensagem maravilhosa dentro do seu coração, prontinha para ser entregue para as pessoas que estão à sua volta. Elas estão carecendo, elas estão necessitadas dessa mensagem maravilhosa. Uma mensagem que muda a situação, que muda comportamento, que muda atitudes, que muda caráter. Muda caráter de pessoas. Queridos, nós sabemos que existem algumas pessoas que elas não querem ser transformadas. Existem, infelizmente existem. Deus não cura aqueles que não querem ser curados. Mas existe uma grande maioria, existe uma seara branca, prontinha para ser colhida, esperando homens e mulheres de Deus se posicionarem, perceberem a grandiosidade da mensagem que está guardada aí dentro do seu coração, queridos. Essa mensagem pode transformar um lar, essa mensagem pode transformar um casamento, essa mensagem pode transformar a vida de uma pessoa que estava muitas vezes pensando em tirar a sua própria vida, mas agora recebeu uma mensagem e aquela mensagem trouxe ao coração dela uma esperança. Essa palavra, essa mensagem está dentro do seu coração e ela não pode mais ser suprimida, ela precisa ser anunciada. Ela precisa ser anunciada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos,
Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Quanto que você tem recebido da parte de Deus? Quanto que você tem recebido da parte de Deus? O que você tem feito com esse tesouro maravilhoso que está dentro do seu coração? Esta obra não é obra feita por homens, é obra feita pelo próprio Deus. O Espírito Santo de Deus está movendo, está trabalhando no seu, no meu, no seu coração, para gerar, queridos, mensagens maravilhosas, palavras maravilhosas, verdades maravilhosas. Querido, glória a Deus, Pai. Olha aqui, Senhor, olha aqui, Pai, esses corações. Olha, Paizinho querido, o Senhor é aquele que vê dentro dos corações. O Senhor falou para Samuel, o homem olha para o que está diante de si, mas Deus olha para o coração. O Senhor está vendo o coração desses amados irmãos, Paizinho querido. Deus, quantos tesouros maravilhosos existem dentro do coração desses amados irmãos. Esses tesouros não podem se perder, Pai. Eles não podem ser negligenciados, eles não podem mais ficar escondidos. Esses tesouros precisam ser manifestos, Paizinho querido. Existem pessoas carecendo destas preciosidades. Palavras que vão libertar pessoas, palavras, Paizinho querido, que vão tirar as cadeias espirituais da vida das pessoas, estão ali, orações poderosas, imposição de mãos poderosíssima, Paizinho querido, que vão libertar pessoas, que vão restaurar relacionamentos, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, opera nessa noite, Pai. Toca agora o coração do meu irmão, da minha irmã. Paizinho querido, de modo nenhum que nós saiamos deste lugar da forma como entramos, mas nós precisamos sair mudados deste lugar nesta noite, que o Senhor opere essa mudança, essa transformação nestas vidas, Paizinho querido. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus, Paizinho querido, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo esse espírito maligno chamado mensageiro de Jezabel, que por muitos anos tentou trazer aos nossos corações uma mensagem de morte, uma mensagem de desânimo, uma mensagem de abatimento. Eu repreendo essa entidade, eu repreendo, ó Deus, esse mensageiro maligno, Paizinho querido, e eu libero, Paizinho querido, uma mensagem celestial ao coração do meu irmão, da minha irmã. Uma mensagem, Paizinho querido, que vai trazer ânimo, que vai trazer alegria, Paizinho querido, que vai fazer com que o meu irmão, a minha irmã se levante, Paizinho querido, e cumpra com fidelidade, com lealdade, esse chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu libero sobre a igreja essa palavra, Paizinho querido. Eu libero sobre a vida dos meus irmãos essa palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Querido Espírito Santo, existem alguns momentos em nossas vidas que o Senhor precisa literalmente nos incomodar. Literalmente, Paizinho querido, nos mover do nosso ponto de conforto, Paizinho querido. Deus, eu declaro isso, Pai, se necessário for, Deus, tira o conforto desse irmão, dessa irmã, para que ele perceba, Paizinho querido, a obra maravilhosa que o Senhor tem feito na vida dele e dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus. Há uma palavra de vida eterna, queridos, no seu coração. Há uma palavra de vida eterna. Há pessoas à sua volta esperando a manifestação, a sua manifestação, para que essa pessoa seja transformada. Queridos, o fato de nós estarmos bem, isso não nos dá o direito de nos acomodarmos. O fato de estarmos bem revela que Deus fez uma obra na nossa vida para que nós possamos também socorrer aqueles que estão à nossa volta. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Paizinho querido, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Pai, que essa mensagem incomode o nosso coração, Pai. Que essa mensagem, Paizinho querido, faça-nos refletir, ó Deus, sobre nós mesmos, Pai. Sobre a nossa real condição diante do Senhor, Paizinho querido. Deus, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pelo tanto que o Senhor nos tem alimentado, Pai.
Mas existe uma porção que não é para nós mesmos. Existe uma porção que foi depositada dentro do nosso coração, que precisa ser repartida, que precisa ser compartilhada, Paizinho querido. Deus, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Pai, o Senhor está fazendo algo maravilhoso nesta noite aqui nesse lugar, Deus. O Senhor está tocando vidas, o Senhor está tocando pessoas, o Senhor está ministrando corações, Paizinho querido. Ah, Deus, 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 sopra com o teu poder. Sopra com o teu poder, sopra com o teu poder. Querido, se Deus tocou o teu coração, se você está incomodado com essa verdade, queridos, saia do seu lugar, vem aqui à frente.